O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine neste momento, para que sejamos capazes de compreender esta palavra que Jesus nos direcionou agora por meio do Evangelho. Hoje celebramos a liturgia do 23º domingo do tempo comum. E durante os domingos anteriores, estamos acompanhando o caminho de Jesus para Jerusalém. Então, quem participou da missa no domingo passado, ouviu o Evangelho que Jesus foi convidado para um banquete, para uma refeição na casa do chefe dos fariseus. E chegando lá, ele percebeu que os outros convidados sempre se posicionavam nos primeiros lugares. E aí Jesus contou a parábola: quando fores convidados para uma festa, não sente no primeiro lugar, porque pode ser que chegue o dono da festa e vai dizer: meu amigo, dê licença, porque aqui está a pessoa que eu reservei este lugar. E a pessoa que estava lá vai ficar cheia de vergonha e vai sentar no último lugar. E depois, na parábola, Jesus disse: quando fores, sente no último lugar, porque o dono da festa pode te convidar dizendo: amigo, vem para cima. Porque a dinâmica do reino de Deus é diferente
da deste mundo, porque de acordo com o Evangelho, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, uma breve retrospectiva daquilo que o Evangelho do domingo passado nos falou. Porque logo após sair da casa dos chefes dos fariseus, Jesus continua o caminho para Jerusalém. E o Evangelho de hoje está neste itinerário. Podemos assim dizer que ele dá continuidade àquilo que nós ouvimos no domingo passado. Então o Evangelho de hoje vai nos cutucar em muitos aspectos da nossa vida que de repente nós temos dificuldades de lidar. Mas é importante nós ouvirmos esta palavra, é importante nós nos abrirmos aos ensinamentos de Jesus, porque com certeza ele tem muitas coisas a nos falar. Então vamos voltar ao texto para nós acompanharmos este itinerário de Jesus rumo a Jerusalém. Pegue aí o seu folheto, Evangelho de hoje, número 9 do seu folheto. Tomemos o versículo 25 e o versículo 26. Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Paremos aqui. Então, logo após sair da casa dos chefes dos fariseus, Jesus se vê ali diante de uma grande multidão que o acompanha no seu itinerário. E quando ele viu a multidão, ele quis dar a cada uma daquelas pessoas os critérios para o seguimento a ele. E hoje o Evangelho quer nos ensinar os critérios para nós seguirmos Jesus. Porque muitas vezes nós temos uma doce ilusão neste segmento, ou de repente colocamos critérios que eu só sigo Jesus a partir do momento que eu alcançar esta graça, que eu tiver este milagre, que eu experimentar esta cura, ou seja, podemos também fazer as barganhas. E vem Jesus agora, direto, objetivo, nos falar que a partir do momento que cada um se dispõe a segui-lo, o que eu devo fazer? E por que é importante nós compreendermos o Evangelho de hoje? Para nós não cairmos o risco de sermos iludidos num itinerário que não é aquele que Cristo nos propõe. E aí é interessante, porque durante estes últimos 4 domingos, Jesus sempre quis nos falar dos apegos, das coisas deste mundo que nos impede de segui-lo. E agora Jesus vai trazer mais 2 realidades que não diz respeito às coisas materiais, mas diz respeito aos nossos vínculos familiares e a nós mesmos, o desapego. Então, em primeiro lugar, o itinerário do Evangelho foi propondo que quem está apegado às coisas deste mundo, aos bens materiais, não consegue seguir a Cristo. Por quê? Porque a sua prioridade vai ser os seus bens. Aí a gente se recorda daquela parábola que Jesus contou agora recentemente, o homem que tinha muitas posses, construiu o celeiro, colheu muitos trigos, pôs lá todos os seus bens
e diz: agora eu posso comer, aproveitar a vida. Aí vem Deus e o chama de louco, porque hoje mesmo tu serás chamado. E agora Jesus vai nos propor, neste caminho do discipulado, que os nossos vínculos, principalmente os familiares, não podem se tornar empecilhos no seguimento a Ele. Então aquela multidão estava seguindo Jesus, e hoje nós temos uma grande multidão que está aqui na igreja, não diferente daquela que estava com Jesus, porque se nós estamos aqui hoje, é porque no nosso coração nós temos o desejo de segui-lo. E agora o versículo 26, ele é importantíssimo para esta compreensão dos critérios que Jesus nos possibilita conhecer para segui-lo. Primeiro critério: se alguém vem a mim. O primeiro elemento que o versículo 26 nos traz é o da liberdade. Jesus não impõe goela abaixo a ninguém o seguimento a Ele. Vocês perceberam? Como que Jesus diz? Se alguém quiser me seguir, se alguém vem a mim, ou seja, Jesus nos faz o convite, mas Ele espera uma resposta generosa da nossa parte, respeitando a nossa liberdade, porque a dinâmica do amor, na qual Jesus vive, não pode nos impor, como eu dizia agora há pouco, a goela abaixo, o seguimento a Ele, dizendo: todo mundo debaixo do meu chicote deve me seguir. Não. Jesus faz o convite a você, mas Ele respeita a sua liberdade, diante da resposta que você pode dar a Ele, do seu sim ou do seu não. Mas por que Jesus faz o convite e nos permite a graça da liberdade interior para que eu faça adesão a Ele? Porque na dinâmica do amor, gente, não pode prevalecer outro princípio a não ser o princípio da liberdade, daquela adesão que eu faço livremente a Ele, diante do amor, da graça, da vida nova que Ele pode me oferecer. E a partir do momento que eu ouço a voz dEle, e faço esta opção por Ele na minha vida, aí Ele não aceita ser dividido com outros deuses. E é por isso que agora, depois de dizer: se alguém, não é, vem a mim, precisa fazer este itinerário. E qual é o itinerário, padre? O que está no versículo 26. Se alguém vem a mim, mas não se desapega. Qual é o primeiro empecilho que você encontra para seguir a Jesus? O seu apego, o meu apego. Em primeiro lugar, as coisas, e em segundo lugar, as pessoas. Por isso que eu dizia no início da pregação, que durante os últimos domingos, Jesus veio falando conosco por meio das parábolas e nos ensinando que os bens materiais que nós possuímos não podem se tornar deuses na nossa vida, não podem ser empecilhos para que nós sigamos a Jesus, porque de repente nós colocamos muito mais a nossa confiança no nosso salário, na nossa poupança, no nosso carro, na nossa terrinha, nos bens materiais que nós possuímos, do que em Jesus. Então este apego às coisas me impedem de seguir a Jesus. E como a palavra de Jesus é completa,
Como Jesus conhece o nosso coração, hoje Ele nos fala deste segundo risco que nós corremos: o apego às pessoas. E aqui Jesus entra numa dimensão muito delicada. E qual é esta dimensão? Dos nossos vínculos familiares. Por isso que Jesus falou de pai, de mãe, de mulher, de filhos, de irmãos e irmãs. Porque na dinâmica biológica, gente, a nossa primeira tendência é dos vínculos familiares. Estão aqui as mães que ganharam os seus filhos recentemente. Então, quando a mãe ganha o neném, aonde o médico coloca esse neném? No colo da mãe, no seio da mãe, para que ela possa amamentar. Porque durante 9 meses, foi o cordão umbilical de tudo aquilo que a mãe se alimentava, que alimentava a criança. E depois que a criança nasce, vai ser o leite materno, e assim a criança vai crescendo, e aí vem a papinha, vem a mamadeira, vem as primeiras refeições, até nós termos a possibilidade de uma liberdade no cardápio, de comer com as nossas próprias mãos, de termos esta liberdade, podemos assim dizer. Mas estes vínculos, eles são fortíssimos, porque são vínculos antropológicos, que fazem parte da nossa relação como pessoas, como seres humanos, como pessoas envolvidas e nascidas no seio de uma família, principalmente o vínculo do filho com a mãe e da mãe com o filho, diante da gestação, do cuidado e da proximidade. E agora nós poderíamos perguntar: padre, será que Jesus está nos dizendo que a partir do momento que eu ouço a voz dele, eu devo abandonar a minha mãe, eu nunca mais devo falar com meu pai, eu nunca mais devo ir na casa dos meus filhos, eu nunca mais devo visitar os meus irmãos? Então muitas pessoas correm o risco de interpretar esse trecho do Evangelho de maneira fundamentalista, ao pé da letra, sem compreender o que Jesus está querendo nos dizer. E agora vem a possibilidade de nós compreendermos o que Jesus quer nos dizer quando ele fala: se nós tomamos a opção por ele, nós devemos desapegar do nosso pai, da nossa mãe, da nossa mulher, dos nossos filhos, dos nossos irmãos e até da nossa própria vida. Porque, como eu dizia a vocês, Jesus, quando faz o convite a nós, para que ele seja o centro da nossa vida, ele não aceita concorrência. Ou é ele por inteiro, ou não é. E diante desta realidade, devido aos vínculos humanos e antropológicos que nos unem como pessoas e como famílias, nós também podemos colocar pessoas no lugar de Jesus. Nós podemos colocar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, a nossa irmã, num lugar que deveria ser de Jesus. E aqui está a correção que o Evangelho quer nos fazer. Porque quantas pessoas deixam de servir a igreja, deixam de seguir a Jesus, deixam de viver a sua vocação, o seu chamado, porque a mãe não deixa, porque o pai não deixa, porque o irmão não concorda, porque o filho não quer, porque o marido não deixa, porque a esposa não vem, e de repente nós ficamos atados a estes laços que não faz bem a nós.
E aqui Jesus rompe com os vínculos mais fortes que nós temos, que são os vínculos sanguíneos. E aí você poderia perguntar: Padre, por que Jesus faz isso? Porque Jesus nos quer oferecer a liberdade dos filhos de Deus. Se nós não podemos viver sendo reféns das coisas e dos nossos bens materiais, nós também não podemos viver sendo reféns das pessoas. Porque tem muito pai, tem muita mãe que sufoca os seus filhos e que não deixam eles terem a liberdade de viver a vida, de crescerem e de assumirem o seu caminho. Olha o fenômeno que nós estamos vivendo hoje, a infantilização dos adultos. Porque tem marmanjão de 30, de 40 anos que vive igual adolescente debaixo da asa do pai e da mãe. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é muito mais cômodo, porque aí eu não tenho responsabilidade de pagar a água, de pagar a luz, de fazer supermercado, de ter as despesas da casa. E em segundo lugar, o pai e a mãe com aquela sensação de cuidado: que isso, pai, é meu filho, é minha filha. Vai tratando os adultos como se fosse menino de 7, 8 anos. Aí depois fica aquela casa cheia de beato e beata. Por quê? Porque não permitiram com que os filhos fizessem o seu caminho. Não possibilitaram eles a liberdade de crescerem, de voarem e de tomarem as suas decisões, de constituírem as suas famílias ou de assumirem o chamado que Deus tinha para a sua vida. E quando nós fazemos a experiência do amor de Jesus em nossos corações, nós compreendemos que Ele tem o melhor para nós, e o melhor dele é melhor do que o nosso pai, e é melhor do que a nossa mãe. Ai, padre, é difícil de ouvir isso, é? E eu tive a oportunidade de sentir isso na pele, do que está no Evangelho. Porque quando eu dei a notícia lá em casa, que eu ia para o seminário para ser padre, a minha mãe não queria. A minha mãe chorou 1 ano, porque ela não queria ter um filho padre. E aí eu poderia escolher 2 caminhos: ou fazer a vontade da minha mãe, que não queria ter um filho padre, ou fazer a vontade de Jesus, que me chamava para o sacerdócio. E um dia na minha oração, o que é que eu descobri? Que a minha mãe me amava muito, mas que Jesus me amava mais do que ela. E entre fazer a vontade da minha mãe e fazer a vontade de Jesus, eu escolhi fazer a vontade de Jesus. Porque se eu não tivesse tido esta coragem de romper com a vontade da minha mãe, hoje eu não estaria aqui como padre diante de vocês. E é isso que o Evangelho está nos ensinando, que a partir do momento que eu me torno refém das estruturas familiares, dos meus vínculos sanguíneos, eu não terei a liberdade para seguir Jesus. E eu quero dizer a vocês: se abram à vontade de Jesus, ouçam a voz dele, e não tenha medo de dizer sim, mesmo que você tenha que romper com muitos vínculos familiares, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu fico vendo hoje quantos pais e quantas mães sofrendo com os filhos, com as noras, com os genros. Por quê? Chega a época de casar, aí o pai e a mãe falam assim: tadinho, pá, do meu filho, da minha filha, essa crise econômica do Brasil, tanta dificuldade. Eu falo: meu filho, minha filha, você vai casar, vem morar aqui em casa. Ou se não, o lote é grande, faz um barracão ali no fundo, ou a gente divide a casa, eu moro de um lado, mas seu pai, porque só nós dois, vai mesmo sozinho, a casa é grande demais, né? Não é grande, padre, nossa. E aí a gente resolveu dividir. Aí nos primeiros meses, vem a confusão com a nora, vem a confusão com o genro, aí começa a chorar: ai, a minha nora, padre,
falou isso para mim: bem feito! Bem feito para você! Porque se o filho tomou a decisão de constituir uma família, uma casa, tem que soltar, tem que deixar voar, tem que deixar ir. Ah, padre, vai sofrer nessa vida quem não sofre, gente. Mas não, os nossos vínculos, a nossa posse, achando que o meu filho, a minha filha é propriedade minha, e que ele não consegue, ela não consegue respirar, se não tiver o mesmo ar que eu respiro. Aí vem tantas decepções de pais e mães, que fazem tantas coisas em prol dos filhos, e depois não se acham atendidos daquilo que deveriam. Aí entra em depressão, vem aquela angústia, a casa cai. Por quê? Porque não foi capaz de ouvir o Evangelho. Então vocês que são jovens, precisam sim ter a responsabilidade da vida, dos estudos, do trabalho, mas também precisam ter a fé em Jesus, de se abrirem a Ele e perguntar: Jesus, qual é a minha vocação? Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? E não ficar a vida toda debaixo, ali, mamando nas tetas da cabritinha, porque um dia a teta vai secar, um dia a cabritinha vai morrer, e aí vai ficar aquele bando de gente imprestável, porque a vida toda ficou dependendo do pai e da mãe, não teve a sua autonomia, não soube crescer, aprender com as dificuldades, enfrentar os problemas da vida, porque sempre foi poupado pelo pai e pela mãe. Ai, padre, tadinho. Vocês estão percebendo este fenômeno do super cuidado que nós temos com as crianças? Não é? Porque antigamente, antes de mim, e até na minha época, e olha que eu não sou tão antigo assim, a meninada corria, sujava o pé de terra, esfolava o joelho. Agora hoje, como é que nós cuidamos das crianças? Aquele super cuidado, que não pode sujar mais o pé de terra, que não pode mais cair, que não pode mais sentir dor. E vai chegar uma hora, minha gente, que nós temos que enfrentar os problemas da vida. Se eu não aprendo desde pequeno a lidar com as dificuldades, depois de grande, nós vamos ver, como eu dizia agora há pouco, um bando de adultos imprestáveis, porque não sabem enfrentar a vida diante das exigências. Por quê? Porque teve o pai e a mãe que pagou a conta a vida inteira. Porque teve o pai e a mãe que passou a mão na cabeça e falou: coitadinho. Não! É preciso fazer, vocês que são pais, fazer pelo bem dos seus filhos. Não queira ter um filho imprestável dentro da sua casa, mamando no seu salário, na sua aposentadoria, nas suas coisas a vida toda, por não serem capazes de enfrentar a vida e de ter a sua própria autonomia, de ter o seu trabalho, de conquistar através do seu esforço. E de repente, nós voltamos com aquele discurso que eu estou fazendo bem, é meu filho, eu amo demais, e de repente você está fazendo muito mais o mal do que o bem. Então o Evangelho nos cutuca aqui, nesta feridinha nossa que ainda está muito aberta, que está sangrando, e que pode ser que em muitas pessoas está expurgando, cheia de infecção, e é necessário que no seguimento a Jesus, nós ouçamos o que Ele nos fala, e tenhamos a capacidade de permitir com que esta palavra se torne também real em nós. E depois, gente, ainda no versículo 26, Jesus vai falar de uma outra realidade muito difícil. A primeira, dos vínculos familiares. E a segunda, a sua relação consigo. E até da sua própria vida. Quem não desapega da família e não desapega de si, não pode ser
meu discípulo. Porque, como eu dizia inicialmente, o apego é aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. O apego é aquilo que nos impossibilita fazermos o nosso itinerário de fé diante do melhor que o Senhor tem para nos oferecer. Então, em primeiro lugar, foi o apego aos bens materiais. Em segundo lugar, veio o apego às pessoas, aos familiares. E agora vem, em terceiro lugar, o apego a si mesmo. Porque no discipulado, no seguimento a Jesus, Jesus não quer militantes, Jesus quer discípulos. E o discípulo é aquele que se abre, que se torna generoso para viver a vontade de Deus na sua vida, e que esta vontade transborde para alcançar a vida das pessoas que estão à sua volta. Então a nossa missão como discípulo, como seguidor de Jesus, não é para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade, somente para nós sermos reconhecidos pelos outros, não. O nosso seguimento a Jesus consiste na capacidade de ouvirmos a voz dEle, de renunciarmos aquilo que nos impede de segui-lo, e permitindo com que a vontade dEle se concretize em nós nos tornaremos pessoas mais felizes, e sendo pessoas mais felizes, porque Cristo habita em nós, Cristo se torna um em nós, nós anunciamos esse Cristo às pessoas que estão à nossa volta. Por isso que Jesus não engana ninguém. E aí é interessante o conteúdo do Evangelho para confrontar com a nossa realidade. Por quê? Hoje nós vivemos num mundo que nos ensina somente o apego. O apego às coisas, o apego às pessoas, o apego a nós mesmos. Aí nós poderíamos citar vários exemplos, não é? O apego às coisas. Quando eu ponho a minha confiança nos meus bens materiais e tendo a poupança, ou tendo muitos imóveis, a minha vida está tranquila até o fim. Ou de repente apego às pessoas. Não, se eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, se eu tenho meu filho, nada vai me abalar. Aí chega no dia que o pai morre, a mãe morre, o filho e a filha estão lá descabelados. Ai, por que me enterra junto? Como é que eu vou viver agora sem meu pai, sem minha mãe? Não é? O apego às pessoas, aos familiares. E em terceiro lugar, o apego a nós mesmos. Quando a gente abre rede social, o que você vê hoje? Só carão de gente. Por quê? Porque é a cultura do selfie. E a cultura do selfie revela um apego a quem, gente? Um apego a nós mesmos. Então, olha como o Evangelho é pedagógico. Apego às coisas, apego aos familiares, apego a nós mesmos. E diante do discipulado, eu preciso renunciar esses três apegos, para que eu viva a liberdade dos filhos de Deus, e tendo esta graça, eu vivo a minha vocação, me realizo como pessoa, ou seja, sou feliz, e sendo feliz, eu vou ajudar os outros a ser feliz também. E é muito interessante se nós pegarmos um exemplo. Se você chega num ambiente que tem uma pessoa rindo, você começa a rir sem saber do motivo da risada, não é assim? Por quê? Porque a alegria, a felicidade, ela contagia, ela alcança o outro. Se você chega num ambiente, as pessoas estão de cara ruim, aquela energia pesada, são pessoas que só falam coisa que não presta, você sai de lá, misericórdia, com tanta urucubaca, né, como diz as pessoas. Por quê? O que é ruim também contagia, contamina. E o convite que o Evangelho nos faz hoje, é para que nós tomemos essa decisão, de ouvirmos o chamado de Jesus, dispostos a fazer a vontade dEle, que é o melhor para nós,
porque Ele não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá tudo, e assim desfrutaremos da plenitude, da alegria, da vida nova que nós almejamos. E é interessante que tudo isso que Jesus indica no Evangelho, Ele experimentou. Jesus também teve uma família biológica. Jesus teve Maria, que era sua mãe. Jesus teve São José, que era seu pai adotivo. Jesus tinha os tios, tinha os primos, que eram chamados também de irmãos. E aí um dia ele estava na sinagoga, e chegaram as pessoas dizendo: olha, a sua mãe, a sua família está lá fora te esperando. E qual vai ser a resposta de Jesus? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que estão disponíveis a fazer a vontade de Deus. Então, tudo o que Jesus nos indica, em primeiro lugar, Ele experimentou sendo pessoa humana como nós somos. O grande legado de Jesus no que Ele ensina é este. O que Ele ensinava, em primeiro lugar, Ele vivia, Ele experimentava. Então Ele não nos engana diante deste caminho, diante do convite que Ele faz. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, se alguém quer ser o meu discípulo. Mas Jesus não termina por aqui. Vem o próximo versículo, que é também difícil de ouvir. Mas nós não vamos desanimar não. Vamos no versículo 27. Olha o que está escrito. Vamos ler bem forte esse versículo. Olha o que está escrito aí. Vamos ler juntos? Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Quando eu rezava esse evangelho, preparando a pregação, eu ficava observando e lembrando de tantas igrejas, de tantos grupos e movimentos que pregam um segmento a Jesus vinculado somente ao meu desejo e à minha necessidade. Então, se eu participar dessa fogueira de Israel, eu vou ser curado. Se eu fizer esta doação no meu envelope, eu ficarei rico. Se eu participar daquele grupo lá e aceitar Jesus naquela igreja, eu serei curado da minha doença. E agora vem o Evangelho nos dizendo que quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, além da renúncia aos bens, além da renúncia aos vínculos familiares e da renúncia a si mesmo, eu preciso tomar a decisão de assumir a minha cruz. Um dia eu ouvi um bispo dizendo: mas Jesus foi um péssimo promotor vocacional, porque neste mundo nós, com tantas facilidades, com tantas conquistas, quando nós ouvimos o Evangelho, qual é o risco que corremos de dizer: Deus me livre desse Jesus, eu não quero ele de jeito nenhum, eu vou sair correndo dele. Mas eu quero dizer a vocês que tem algumas coisas da nossa vida que são inerentes à nossa condição humana, que querendo ou não, escolhendo ou não, nós passaremos por elas. E é nisso que eu quero tratar com vocês agora, pegando este versículo que fala de assumir a cruz. Então, sempre a cruz é concebida como um instrumento de dor, de sofrimento, de escárnio. Na época de Jesus, quando se queria penalizar um ladrão ou uma pessoa que cometeu um delito muito grave, o que as autoridades políticas do Império Romano faziam?
crucificava a pessoa, porque era a forma mais pesada de se punir uma pessoa diante do crime que ela cometeu. Mas depois que Jesus foi crucificado, ele dá um novo sentido para a cruz. Por quê? A partir do momento que ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas feridas, os nossos machucados. Porque foi o sangue dele derramado na cruz que se tornou o bálsamo, que se tornou o remédio, que se tornou o antibiótico para curar as nossas feridas. E por que o padre está dizendo isso? Porque Jesus está nos fazendo um convite a assumir a nossa cruz. E aqui eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não passou pela dor, pelo sofrimento, pelo padecimento, se prepare, porque você vai passar. E por que o padre está dizendo isso? Porque na nossa condição humana e vulnerável na qual nós estamos, todos nós passamos por algum tipo de padecimento e de sofrimento. E a partir do momento que você ouve o convite de Jesus, diante do chamado que Ele tem para a sua vida, e você toma a decisão de dizer sim a Ele, você também faz a experiência de quando passa pela dor, pelo sofrimento, pela doença, pela morte, de não se desesperar diante daquela situação. Por quê? Porque você assumiu a sua cruz junto com a cruz de Jesus. Então a força que você vai precisar diante da cruz da sua doença, é Jesus que vai te oferecer. O consolo que você necessitará quando você perder uma pessoa querida da sua família, da cruz, do sofrimento e da perca, será Jesus que vai te oferecer. Diante daquela situação difícil que você enfrenta no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, diante desta cruz, será Jesus que te dará a força para você romper com uma dificuldade. Então aqui Jesus não está fazendo masoquismo com ninguém, o sofrimento pelo sofrimento, não. Mas quando nós entendemos que o sofrimento é uma realidade imanente da nossa condição humana, ou seja, uma hora da vida, todos nós passaremos por algum tipo de sofrimento. Diante desse sofrimento, aonde que nós encontraremos o sentido para ele? Na cruz de Cristo. Por isso hoje Jesus dizendo a você e a mim que cada um deve assumir a sua cruz. Porque é interessante neste versículo que Jesus faz ele completo. Porque quem não carrega a sua cruz, e depois o que Jesus disse? E não caminha atrás de mim. Olha que interessante isso. Ele não faz o convite somente para você assumir a sua cruz, mas é você assumindo a sua cruz em qual lugar? No meio do boteco enchendo a cara de cachaça? Não. No meio da mulherada fazendo coisa errada? Não. Lá no trabalho fazendo trambique e pegando o que não é seu? Não. É assumir a sua cruz e estando onde? Atrás de Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que você cai diante do peso da sua cruz, se você está atrás dele, qual vai ser a atitude dele? Te ajudar. Não é assim? Se nós estamos andando com 2, 3, 4, 5 pessoas, e tem alguém que cai atrás de nós, ao nosso lado, à nossa frente, qual é a nossa primeira tendência? Ajudar aquela pessoa que caiu a levantar. Por que hoje nós estamos no mundo de imprestáveis e caídos? Porque cada um deu o seu grito de independência, dizendo:
Os meus bens resolvem tudo. A minha família resolve tudo. Ou eu resolvo tudo. E aí, pode ser que o tombo que eu vou levar, os meus bens, não vão me levantar. Pode ser diante de um problema, de uma dificuldade, de um sofrimento que eu passo, por mais que a minha família esteja à minha volta e me ame muito, eles não terão o poder de me levantar. E pode ser que diante do tombo que eu levo, e confiando somente em mim, as minhas forças não serão suficientes para me levantar. Mas quando eu faço a experiência de estar atrás dele, nestas situações, quem pode me levantar? Ele, o Senhor. E é nesse sentido que se torna o caminho do cristão. Pode ser que inicialmente, quando você lê esse trecho da Escritura, você acha Jesus muito radical, que não se enquadra ao nosso tempo, que de repente quer até o nosso mal, fazendo tudo isso, para Deus me livre ter que renunciar a tudo isso por causa de Jesus. Eu não vou fazer isso não. Pode ser que nós nos rebelemos também. Mas quando nós vamos esmiuçando a Escritura, quando nós vamos compreendendo o que Jesus está nos falando, nós percebemos que tudo isso é para o nosso bem. E pode ser que vocês, ouvindo esta pregação e este evangelho, se lembre de tantas fases da sua vida, que diante do peso da sua cruz, os seus bens materiais não puderam te levantar. Os seus familiares, por mais que estivessem ao seu lado, não tinham o poder para te levantar, e muito menos você se levantar por conta própria. Por quê? Porque não ouviu o evangelho e não se tornou generoso dizendo: eu quero te seguir, Jesus. Há mais ou menos um mês atrás, eu pregando para os jovens no retiro da Crisma, eu dizia uma coisa a eles e que eu quero dizer a vocês. Diante da dureza do nosso coração, de não ouvir esta palavra e de não seguir a Jesus, eu me torno seguidor de tantas pessoas. Hoje nós temos o advento das redes sociais, não é? E o que está no auge das redes sociais são os YouTubers. São pessoas que influenciam os outros através das redes sociais e que recebem o nome chique de influencer digital. E essas pessoas, o que elas precisam para ganhar nas redes sociais, principalmente no YouTube e no Facebook? Elas precisam de seguidores. Então tem um youtuber tal famoso que tem 2 milhões de seguidores, tem o outro que tem 10 milhões de seguidores, tem o outro que tem 5 milhões de seguidores, porque a partir do momento que o nosso mundo se torna um mundo incrédulo, nós deixamos de seguir a Jesus para seguir as pessoas. Porque de repente a fala do youtuber tem muito mais influência na minha vida e nas minhas decisões do que a palavra de Jesus no evangelho. Nossa, gente, hoje o evangelho não está brincando. E aí Jesus vai contar 2 parábolas, não é? Em primeiro lugar, daquele que vai construir a torre, que não calcula, e depois começa a construção e não dá conta de terminar. E por que Jesus conta essa parábola? Porque a partir do momento que você se apega aos bens, às pessoas ou a você, você se torna uma torre inacabada. A sua vida se torna uma torre inacabada, a sua família se torna uma torre inacabada. E nós não gostamos de viver num lugar que está inacabado, porque o lugar sempre nos provoca. Pode ser que de repente nós começamos a construir a nossa casa e não demos conta de terminar. Aí toda vez que chega uma pessoa para nos visitar, a gente tem que justificar.
a casa inacabada para a pessoa, dizendo: nossa, não deu ainda para pintar, nossa, fulano não deu ainda para colocar o piso, nossa, não deu ainda para colocar a iluminação. Por que nós temos a necessidade de justificar para os outros a casa inacabada, mesmo que os outros não nos perguntem? Porque nós percebemos que está faltando alguma coisa. Só que hoje nós preferimos muito mais viver numa casa inacabada, num casamento inacabado, numa família inacabada, numa igreja inacabada, num trabalho inacabado, dando justificativas para os outros, do que tomar a decisão de fazer o que Jesus está nos orientando. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, dos seus irmãos e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. A torre inacabada. E aí vem a segunda parábola. Um rei que sai para guerrear, se ele não senta para calcular, pode ser que o outro rei, que o outro exército seja mais forte, venha e destrua aquele exército, aquele rei e o seu reinado. E por que Jesus conta esta parábola da guerra? Porque a partir do momento que você toma a decisão de ouvir a Jesus, de fazer o itinerário do desapego, de assumir a sua cruz e de segui-lo, entenda que a guerra que você vai travar é contra as forças do mal, que vai querer te impedir de rezar, que vai querer te impedir de vir à igreja, que vai querer te impedir de servir a Jesus. Mas se você está atrás dele, o mal terá poder na sua vida? Não. Nesta guerra a vitória já é sua. Porque vai nos dizer São Paulo: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto, na batalha o cristão não precisa ter medo, nem mesmo das forças do mal que vai querer tirá-lo do caminho de Cristo, porque nós estamos selados e guardados pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, porque nós tomamos a decisão de tomar a nossa cruz e de estar atrás dele, de segui-lo, de permitir com que ele esteja à nossa frente. E agora você deve fazer o seu questionamento: quantas vezes o seu apego aos bens materiais não te deixaram ser humilde de estar atrás de Jesus? Quantas vezes o seu apego às pessoas da sua família não te deixaram estar atrás de Jesus? E quantas vezes o apego que você tem a si mesmo não te deixaram estar atrás de Jesus? E olha como o Evangelho encerra. Volte aí no texto, último versículo, para nós encerrarmos a pregação. Olha o que está escrito lá, versículo 33, vamos ler juntos? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então agora, feche um minutinho os seus olhos e faça o seu exame de consciência. Qual é o seu apego que te impede de seguir Jesus? É o apego aos bens? É o apego aos seus familiares? É o apego a você mesmo? Então vai falando com Jesus agora: Senhor, eu quero te apresentar esses meus apegos, que tantas vezes me impedem, Jesus, de te seguir, de tomar a minha cruz e de estar na tua presença. Quantos momentos da minha vida, Jesus, eu te troquei pelas pessoas, eu te troquei por mim mesmo, eu te troquei pelas coisas deste mundo. E agora eu te peço, Jesus, liberta o meu coração,
de tudo aquilo que ainda me impede de ser uma pessoa livre na tua presença. E dai-me a graça, Senhor, da liberdade dos filhos de Deus, para que quando a minha cruz pesar, estando atrás de ti, o Senhor possa me fortalecer, o Senhor possa me segurar, o Senhor possa dar uma vida nova àqueles que também estão à minha volta. Não permita, Jesus, que o meu apego me impeça de fazer a experiência do seguimento a ti, que me ama e que quer o bem sempre a mim e às pessoas que estão à minha volta. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Ser todo teu é o meu prazer. É o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Canta, tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Mais uma vez, tu és o centro, forte. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos. Tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Quero que sejas o centro,